Lucas capítulo 24. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Que o Senhor em nosso coração aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa história, irmãos, é a história de Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. Emaús era um povoado que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Foi exatamente no domingo, essa história aconteceu, no dia da ressurreição de Cristo. De forma progressiva, é a primeira história, depois de contar a primeira aparição de Cristo a Maria e também a Pedro. De forma clara e absoluta, Jesus, ele vai e encontra os discípulos no caminho de Emaús e começa a conversar com os discípulos. Jesus faz uma pergunta a eles, e essa pergunta faz com que eles possam abrir os seus corações a respeito do que estava deixando eles tristes, angustiados e até mesmo tristes, chateados com a situação que acontecera com Cristo. Eles não compreendiam nem imaginavam que Jesus tinha sido ressuscitado.
E eles conversam durante 12 km, andando a pé. E o diálogo discorre até que Jesus começa a dizer: mas não tinha de tudo isso acontecer? O nosso Salvador não teria de ser morto, ser humilhado, e depois estaria com Deus? E ele começou a falar e a expor as Escrituras de tal forma que ele começa com os profetas, com Moisés, vai para os profetas, apontando a Cristo, ou seja, ensinando que tudo que ocorreu e aconteceu já estava predito. E Cristo, de fato, havia de morrer, mas é claro que iria ressuscitar ao terceiro dia. E mesmo assim, os discípulos, eles não reconheceram a Cristo. Há quem diga que a tradição, de forma clara, um dos discípulos é citado o nome, chamado Cleopas. Esse discípulo é irmão de João, de José, pai de Jesus, ou seja, tio de Jesus Cristo. E ele não conheceu. O outro nome não é citado, mas quando eles chegam em Emaús, eles constrangem Jesus Cristo a entrar. E diz: olha, o dia já está acabando, já vai escurecer, há perigos da noite, não é bom viajar de noite, então fica conosco. E Jesus entra na casa deles, e na hora da refeição, na mesa, Jesus toma o pão e dá graças, e eles reconhecem que é Jesus Cristo. E daquele momento em diante, Jesus desaparece. Se você continuar lendo o texto até o verso 35, que essa história começa no 17 e termina no 35, você vê que os discípulos, diante dessa aparição de Cristo, eles voltam para Jerusalém, e eles testemunham a respeito de Jesus, a respeito da vinda de Jesus e da ressurreição de Cristo, de tal forma que a igreja do Senhor Jesus Cristo é impactada quando ouve o testemunho. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: quando Cristo nos encontra no caminho. Quando Cristo nos encontra no caminho. É muito importante, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa ter o senso e a compreensão que Cristo é aquele que vai ao nosso encontro, mas não só no dia da nossa conversão. Ele vai ao nosso encontro em todos os momentos dos quais nós passamos, que necessitamos da sua presença, apesar dele estar conosco. Ele vai ao nosso encontro de uma forma providencial e assertiva para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas e em nossos corações. Então Jesus vai ao nosso encontro. Vivemos período de muita incerteza. Vivemos período de muita dúvida. Apesar de vivermos um período onde o conhecimento é vasto em quase todas as áreas da vida, e o acesso ao conhecimento nunca foi tanto como tem hoje o acesso ao conhecimento. Mas em contrapartida, uma sociedade que tem muito conhecimento e tem muito acesso ao conhecimento, essa sociedade da qual nós vivemos, a psicologia diz que passa por uma crise chamada obesidade intelectual. Ou seja, é tanto conhecimento de tal forma que não sabe o que fazer com conhecimento. Então é uma obesidade que não serve para nada, é um conhecimento vazio e sem sentido. Mas de fato, a nossa sociedade tem uma facilidade
com essa ideia do conhecimento, com essa ideia do saber, e uma facilidade tão grande e de tal forma, até tão fácil algumas coisas, mas tão difícil tomar decisões. A nossa sociedade tem dificuldade de decidir, tem dificuldade de escolher, tem dificuldade de agir. E por isso que está em alta a ideia de mentoria, e eu não sou contra mentores, mas está em alta a ideia de curso, como aprender a fazer isso, como aprender a fazer aquilo, de que maneira essas ideias estão em alta, porque a população tem dificuldade de tomar decisões, de tomar atitudes e tomar algumas ações na sua vida, de tal forma que isso traz consigo uma ideia muito, muito grande de impotência, e em certo sentido é bom, mas só é bom quando nós voltamos e buscamos a solução para as nossas vidas na pessoa certa, da forma certa e do jeito certo. E eu quero te contar algo maravilhoso, que você nem precisa buscar. Jesus vai ao seu encontro, porque Ele encontra a minha vida e a sua vida no caminho, em meus dilemas das nossas vidas. Ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao nosso encontro para agir de forma grande e poderosa em nossa vida. Meus amados irmãos, eles andaram em um diálogo, eles andaram 12 km. Alguém aqui já andou ou correu 12 quilômetros? A minha mão é ilustrativa, viu? A do Adriano não, Adriano ali, mais alguém, deixa eu ver quem aí, levanta. Opa, teve muitos aqui, glória a Deus. Aí sim, viu? Deus te abençoe. Abafa o caso, né? Deus te abençoe. Bom, eu ouvi um colega dizer que ele andou 20 quilômetros. E eu disse, como é que você fez isso? E ele disse, eu fui para Natal, Rio Grande do Norte. Tá. E eu botei no reloginho quanto tempo eu ia andar em um dia. E eu e a minha família andamos 20 quilômetros. Só que não era 20 quilômetros direto. Era parando, olhando o negócio, passeando, andando muito a pé para conhecer a cidade, ir em um lugar, ir em outro. E aí ele andou junto com os seus 20 quilômetros. Talvez assim, o número dobra aqui de pessoas que andaram 20 quilômetros. E aqueles que pensam assim, vale a pena somar um dia, outro dia? Não vale. É em um só dia. E eu nunca andei essa ideia nem de 12 quilômetros. E pior, nunca corri 12 quilômetros. Eu sei que alguns aqui gostam de correr, mas é muito. 12 quilômetros é um negócio muito, e há muito assunto, há muita conversa. Então, possivelmente, alguém andou 10, quem corre os 10 da tribuna aqui? Alguém? 2. Em quantos km? Em quantas horas você correu? Sim. 10 minutos? 1h10. Eu disse que 10 minutos o bicho é furacão, de flash. 1h10. Se fosse andando em uma passada normal, de quem vai conversando, possivelmente teria umas 4 horas, 5 horas. Mas 4 horas. Justamente. Então, mas imagine 4 horas de conversa com Cristo em uma exposição doutrinária a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Foi o que aqueles discípulos aproveitaram. Eles tiveram um tempo muito bom com Cristo. Tempo esse que vai fazer com que eles possam entender que quando Cristo nos encontra no caminho, Ele deseja realizar algo em nossa vida.
Ele deseja realizar algo muito importante, porque quando ele encontra eu e você no caminho, ele deseja fazer algumas coisas. E nesse texto nos ensina que, em primeiro lugar, Jesus vem para ouvir as nossas preocupações. Quando Jesus, você lê o verso 17, quando Jesus encontra os discípulos, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Então lhe perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? Jesus faz uma pergunta para eles, porque a intenção de Jesus é que eles abram o coração, é ouvir deles a preocupação deles, o que está preocupando a vida deles em meio àquela caminhada. Sabe, precisamos entender que o nosso Deus, Ele se preocupa com cada um de nós, e Ele sabe exatamente tudo o que passamos. Ele te conhece, Ele sabe as suas tristezas, as suas dores, as suas frustrações, as suas perspectivas. Ele conhece. E Jesus, conhecendo também aqueles dois, pergunta: o que vos preocupa? Quais são as suas preocupações? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que existe um Deus Todo-Poderoso que sente prazer em nos ouvir. Você já falou com Ele hoje? Você precisa conversar com Ele em todos os momentos da sua vida, porque Ele sente prazer em ouvir a sua voz. Ele sente prazer em ouvir os seus dilemas. Ele sente prazer em ouvir o que você deseja falar a Ele. Ele é o seu Deus, e como Deus, Ele sente prazer em te ouvir. Sabe, Jesus Cristo nos ensinando a orar e querendo dizer dessa ideia do Deus que ouve. Ele nos incentiva a orar, e no Sermão do Monte ele diz assim: qual é o pai que seu filho lhe pedir um pão, lhe darás uma pedra? Ou se seu filho lhe pedir um peixe, lhe darás uma cobra? E ele diz assim: vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe peçais. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a falar com Deus, porque Deus sente prazer em ouvir. Ele vem até nós para ouvir as nossas orações, as nossas preocupações. Quer ver um negócio muito interessante? Talvez você algumas vezes dormiu e do nada você acorda na noite e você entende que você acordou porque foi o Espírito Santo que fez isso na sua vida. E você vai orar a Deus, e Deus sente prazer em ouvir. Ou até mesmo você tem um sonho, e talvez você já teve uma experiência assim, de ter um sonho, e acorda, e sonha com alguém, e você fica muito preocupado com aquele sonho do qual você teve, uma situação angustiante que alguém está vivendo e passando, e você é impulsionado por Deus a orar, porque Ele sente prazer em ouvir a sua voz. Algumas vezes nós ficamos angustiados, algumas vezes nós não sabemos com quem falar, e qual é a direção tomar, qual é a posição a ser feita. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai ao seu encontro porque Ele tem prazer em ouvir a sua voz, em ouvir as suas preocupações. O Senhor Jesus, Ele diz assim, usando o seu santo servo Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz assim: que faça conhecida diante de Deus as vossas preocupações pelas orações e súplicas e ações de graças. Nós precisamos compreender que Deus, Ele vem para ouvir as nossas preocupações. Você tem alguém que te ouve,
Algumas mulheres se queixam, dizem: o meu marido não me ouve. Deus te ouve. Fale com Deus. Aprendemos aqui, no encontro das mulheres, falando em graça, uma pregação muito boa, inclusive, a pregadora dizendo o seguinte: fale com Deus as suas queixas em relação ao seu marido, abra o seu coração a Deus. Ou seja, quem muda o ser humano é o Deus Todo-Poderoso. Deus deseja ouvir você. Fale com Ele os seus dilemas, as suas dores, as incertezas, os seus medos, o que tem causado ansiedade ao seu coração, o que tem causado tristeza, angústia, ou talvez o que tem tirado o seu sono. Fale com Ele, porque Ele vem ao nosso encontro para ouvir a nossa voz. O que Deus deseja realizar é ouvir você. E é tão salutar falar com Deus. Tem uma canção que nós cantamos aqui já muitas vezes, que diz assim: falar com Deus faz bem à alma. E de fato faz. O que Deus vem fazer, Ele vem para nos ensinar sobre a verdade. E esse Deus, de fato, Ele vem nos ensinar sobre a verdade, e Ele nos ensina sobre a verdade. Ele ensina de tal forma que nós somos impactados pela verdade de Deus em nossa vida. Ele vem nos ensinar a verdade. E quando você lê o verso 25, porque depois de Jesus Cristo ensinar a respeito dele mesmo no Antigo Testamento e nos profetas de forma clara e extraordinária, chega no verso 25, ele diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ele vem para nos ensinar a verdade. O 26 diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus Cristo, Ele exorta aqueles homens. Ele exorta dizendo assim: vocês não entendem não? Vocês estão loucos no seu pensamento? Seus pensamentos são errados a respeito do Mestre. Vocês têm dificuldade de entender. Sabe, irmãos, Jesus Cristo não só ensina quando Ele expõe a palavra, mas Ele está ensinando quando Ele exorta aqueles dois homens. E essa exortação de Cristo é uma exortação dura, mas é para dizer assim: compreenda. Ele deveria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia. Entenda isso. Vocês precisam crer, o verso 25, o que diz os profetas. E realmente havia na vida dos discípulos, e essa exortação foi clara, porque havia uma dificuldade de crer na ressurreição de Cristo. Primeiro, por causa do contexto social, sociocultural que eles viviam, e havia uma influência cultural, que a pessoa que morria, ela só podia voltar à vida depois de 2 dias. 3 dias, a alma, ou o espírito, como você queira, ele ia a Deus. Então não havia a possibilidade da pessoa ressuscitar. Isso era um costume cultural e tradicional. Uma outra questão era uma questão que envolvia também cultura, mas envolvia também uma ideia machista. Ouvir as mulheres, por boca das mulheres, que Cristo ressuscitou, não dá para dar crédito. Para eles, para a gente não, viu? Muita calma nessa hora. Para eles, havia essa dificuldade. Como é que eu vou crer em uma palavra de mulheres que encontraram Ele e disseram que Ele ressuscitou? Mas havia também
a incredulidade humana, a falta de viver e acreditar no que Deus tinha falado na sua santa palavra. E Jesus Cristo com ele agora está falando da sua santa palavra de tal forma que ele exorta eles: vocês não creem, porque vocês são loucos em não acreditar no que os profetas diziam. Então, a mente deles estava tão voltada às questões humanas, apesar de ser discípulo de Jesus, apesar de andar com o Mestre, apesar de ver Jesus Cristo fazer muitas coisas, eles estavam com sua mente cheia de tantas coisas humanas, e a incredulidade começa a tomar conta. Então Jesus, ele vem para nos ensinar a verdade. Quantas vezes nós somos exortados pela palavra de Deus, quantas vezes nós somos exortados pelo irmão mais maduro, quantas vezes nós somos exortados sobre um princípio da nossa vida, do qual nós não vivemos como deveriam viver, e nos deparamos com a verdade das Escrituras, e ela revela a nossa insanidade, a nossa falta de fé, e nos ensina a verdade. Nós precisamos entender de forma clara e absoluta que o que ele deseja realizar é, em primeiro lugar, nos ouvir; em segundo lugar, ele vem para nos ensinar a verdade. E Jesus Cristo está ensinando a verdade. Nós precisamos encher a nossa mente com os princípios de Deus e a verdade de Deus, porque nós somos seduzidos o tempo todo a pensar de outra forma, a viver segundo o padrão do mundo, costumes do mundo. Mas precisamos aprender a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a entender que a palavra de Deus, ela traz vida e ânimo e vitalidade às nossas vidas. E em terceiro lugar, o que Jesus deseja fazer, ele vem para se revelar. É interessante que esses amigos, ou esses da viagem, esses discípulos, chegam em Emaús, e Jesus Cristo não vai ficar em Emaús. E eles, no diálogo com Jesus, constrangem Jesus a entrar na casa e pousar ali. E a estadia de Cristo é intencional naquela casa. Quando Jesus pega o pão e dá graças, os olhos dos discípulos se abrem. Eles começam e entendem que é Jesus que está ali. E Jesus desaparece. Sabe, quando Jesus está ouvindo eles não conhecem quem é Jesus. Quando Jesus está ensinando, eles até dizem, nos versos seguintes, 32 em diante, eles dizem a seguinte: ardia o nosso coração quando ele falava. Mas a palavra de Deus na vida daqueles homens, naquele momento, não revela a Jesus Cristo que está com eles. Quando Jesus senta à mesa da comunhão, eles enxergam quem é Jesus. Muitas vezes, amados irmãos, nós falamos com Cristo. Muitas vezes nós oramos, de fato, e abrimos os nossos corações e nos quebrantamos diante de Deus. Mas muitas vezes essa situação e esse exercício espiritual magnífico que é a oração não muda o que você está passando ou sentindo. Muitas vezes nós nos deparamos com a verdade de Deus, o ensinamento da palavra, e a palavra traz luz à nossa mente, ao nosso coração, nos dá direção, norteia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos e nos ajuda a não pecar mais ou pecarmos menos quando guardamos a palavra em nosso coração. Porém,
Todavia, algumas vezes, para crentes maduros e que estão vivendo um momento de dificuldade, não só abrir o coração e não só ler a palavra resolve, porque são pessoas que precisam experimentar uma intimidade com Deus. E sabe, o Deus Todo-Poderoso, Ele inspira João a escrever para crentes, para uma igreja que tinha os princípios bons, uma igreja que trabalhava, uma igreja dedicada, uma igreja pecadora, mas que vivia nos princípios de Deus e, ao mesmo tempo, em certa medida ou em muitas coisas, ela se desviava do caminho de Deus e da direção de Deus, assim como os discípulos tinham se desviado dos princípios de Deus e da verdade de Deus. Sabe, irmãos, Jesus Cristo inspira João para falar para uma igreja assim: eis que estou à porta e bato. Esse texto não é um texto feito para ímpios, é um texto feito para crente. Jesus Cristo dizendo: eu estou à porta e bato. Sabe por quê? Porque nós perdemos algo essencial da nossa vida. É um momento de comunhão e deleite com Deus. Deixa Deus entrar, deleite-se com Ele. Faça uma refeição com Ele, não só uma. Tome café da manhã, almoce, jante com Ele. Entenda que Ele está contigo, mas se relacione. Porque se você entender de forma intelectual, não serve para nada. Você pode ser mais um obeso intelectual, cheio de conhecimento. Jonathan Eduardo fala um negócio lindo que o Hernandes reproduz, e de forma linda, diz assim: nós precisamos de luz na mente e fogo no coração. E a ideia de fogo é uma ideia de paixão, é uma ideia de amor, é uma ideia de relação. E algumas vezes a nossa mente tem luz, mas não há fogo. Algumas vezes você até abre o seu coração a Deus de forma religiosa, sistemática. Algumas vezes nós nos deparamos com o ensinamento de Deus e aprendemos dele, mas se você não se relacionar com ele, não serve. Ele vem se revelar. Eis que estou à porta e Deus se revela como um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus de intimidade, um Deus próximo, não é um Deus distante. Presta atenção. Ele está batendo na porta de uma igreja que perdeu o senso de quem ele é, que foi influenciada por costumes, culturas, que talvez a palavra não tem mais a força que deveria ter, não por causa dela, porque continua sendo palavra de Deus, mas por causa da aplicabilidade dela em sua vida. Você precisa voltar a se relacionar com Deus. Você precisa lembrar como era gostoso deleitar-se nos braços do Pai, como é bom ter uma comunhão com Ele, como é bom ter momentos com Deus, como é bom desfrutar da presença de Deus. Ele se revela na mesa. A mesa para o judeu era uma ideia de aceitação. A mesa era uma ideia assim, de uma comunhão íntima e profunda. Eu só colocava alguém à mesa quem eu aceito ter uma relação. O judeu entendia desse jeito. Irmãos, preste atenção. Você tem se relacionado com Deus? Ou Deus é um instrumento de estudo e de uma religiosidade fria e cética na sua vida? Você precisa se relacionar com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, Ele se revela, Ele se manifesta.
Deus é um Deus maravilhoso e poderoso, que se revela e se manifesta ao seu povo. Precisamos entender que quando Jesus vem ao nosso encontro no caminho, o que Ele deseja realizar em nós, Ele vem para nos enviar. Ele deseja que eu e você possamos ser pregoeiro dEle. Ele deseja fazer isso. Então Ele vem para nos enviar. Sabe, os discípulos, quando compreendem crer em Jesus, diz que ardia o coração deles. De noite, mesmo cansado da jornada de 12 quilômetros, eles voltam para Jerusalém. E eles vão para Jerusalém com a ideia de falar do amor de Cristo. Eles saem da inércia, eles deixam o conforto da casa e eles vão para Jerusalém, porque eles entendem que eles foram chamados por Deus. Eles foram enviados por Cristo para pregar boas novas aos quebrantados, para ensinar, para falar que o nosso Deus vive e ressuscitou. Eu achei bonito hoje, eu assistindo um jogo, eu não sou muito de assistir jogo não. E eu assisti só um pouquinho, porque eu não tenho muita paciência para assistir. Nada contra quem gosta, mas eu não tenho muita paciência para ficar 2 horas assistindo um jogo. Infelizmente. Ou felizmente. Eu posso ficar 2 horas ou 3 lendo um livro, mas o jogo não dá. Para mim não dá. Mas hoje eu vi um jogador que tomou cartão amarelo. Ele tirou a camisa, pá, e estava escrito: eu creio em Jesus. Lindo. Era uma reprodução de Cacá. Meu filho disse: Cacá fez isso também. E mostrou a foto. E eu disse: cara, igualzinho, até a camisa, as mesmas letras e os mesmos dizeres. E o cara tomou o cartão depois de fazer um gol lindo. E eles ganharem antecipada o campeonato, né? Não lembro nenhum time. Liverpool. Então o jogador, eu creio. Testemunhando Cristo. Mesmo que custe a ele um cartão amarelo. Era proibido fazer isso, mas ele fez. Por isso foi punido. Sabe, irmãos, há uma estatística que quanto mais anos de crentes, menos evangelizamos. Que coisa triste. Essa estatística está dizendo assim: quanto mais maduro na fé você é, mais você deixa de testemunhar. É triste isso. Sabe, aqueles discípulos, eles precisavam entender que Jesus nos envia. Envia a ouvir pessoas com seus corações frustrados, angustiados, pessoas deprimidas, pessoas que sem direção, pessoas que perderam o sentido da vida. Ele nos envia para ouvir essas pessoas. Ele nos envia para ensinar essas pessoas. Ele nos envia para termos comunhão com pessoas que precisam um do outro e precisam ver Deus em nós. Ele nos envia para que possamos revelar Jesus. Ele nos envia para que sejamos uma testemunha de Cristo, onde quer que formos. Você precisa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, entender que Jesus, Ele entra e vai ao seu encontro no caminho da vida. Em todos os momentos de lutas, de dores, de dificuldades, todos os momentos de tristeza, Ele vai. Ele deseja ouvir a sua voz. Ele deseja te direcionar, ensinando de fato verdades assertivas e direcionadas à sua vida. Ele deseja se revelar a você cada vez mais em intimidade pessoal e individual
você e Ele deseja se revelar mais e mais. Mas Ele deseja te enviar para ser testemunha dEle, aqui, ali e acolá. Ele deseja que o seu senso de missão possa ser redirecionado pela presença dEle, pela direção dEle, pela comunhão com Ele. Você possa entender a urgência de falar de Cristo e pregoar Jesus, aqui, ali e acolá. Ele ressuscitou. E eles testemunharam isso, que Cristo ressuscitou. Eles testemunharam que Cristo andou com eles. Eles testemunharam que Cristo expôs a palavra. Eles testemunharam que Cristo ouviu eles, a tristeza do coração dele, as preocupações dele. Eles testemunharam que Cristo sentou com eles à mesa e Cristo desfrutou com a comunhão com eles. E você precisa testemunhar isso e viver uma intimidade maior com Deus. Talvez você é membro dessa igreja e você está vivendo um momento de frieza espiritual. Cristo quer entrar na sua vida, na sua casa. Ele quer ouvir os seus dilemas. Permita Ele ensiná-lo pela sua santa palavra. Queira viver uma comunhão maior com Ele, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos orar e receber a bênção. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sempre é o Senhor que vai ao nosso encontro. Oh Deus, e o Senhor se incomoda com as nossas vidas de tal forma que o Senhor vai ao nosso encontro para mudar a nossa situação. Oh Deus, os discípulos indo triste para Emaús, eles voltam alegres para Jerusalém, com um senso de missão restaurada. Oh Deus, ajuda-nos a vivermos assim para a glória e louvor do Teu nome. Oh Deus, vem ser com cada pessoa que está nesse lugar. Tu conhece as dores, as dificuldades. Quero te pedir, oh Deus, que o Senhor possa visitar com poder e graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e em paz, em nome de Jesus.